E estamos de volta para mais um Sem Escala. Eu sou a Ana Margarida e estou a falar diretamente da RTM Portugal. E para o tema de hoje é curioso que, tendo em conta, né, que nós fazemos este intercâmbio também com o Brasil, eu lembrei-me da Carmen Miranda, que ela costumava cantar o seguinte: anunciaram, eu não vou cantar, tá? Porque isso seria um trauma para vocês e eu quero vos poupar disso. Mas ela cantava o seguinte: anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar. Por causa disto, a minha gente lá em casa começou a rezar. E agora eu jogo a bomba para o meu colega para ele tentar adivinhar qual é que é o tema de hoje. E eu sou Daniel Palombo, aqui do outro lado do mundo, na RTM Brasil. Sempre bom estar com você aqui, Ana. E o tema do programa não é música, nem Carmen Miranda, mas é fim do mundo. E não é fim do mundo pandemia, né? Que acho que as pessoas devem estar pensando agora. Vai falar de pandemia, afinal, estamos ainda submergindo nesse mundo pandêmico, mas é um outro tipo de pandemia, né, Ana? Vamos falar de meio ambiente, vamos falar de natureza e vamos conversar um pouco sobre qual é o nosso papel no meio a queimadas e desmatamentos, né, Ana? E quem que vai estar Nem com a mais, gente para conversar com isso? nem mais, nem menos. E para falarmos sobre este assunto, é óbvio que a gente aqui só escolhe gente de alto gabarito e por isso nós convidámos a Bia Michel para entrar nesta conversa connosco. Bem-vinda, Bia! Olá, Ana. Que prazer te reencontrar, Daniel. Muito gosto de te conhecer. Sempre muito bom estar com vocês. É uma maravilha ter-te aqui. Bom, para quem não conhece a Bia ela é jornalista e mestre em políticas públicas. No momento ela está a finalizar o doutorado em gestão de resíduos sólidos, mas um fato muito curioso é que ela gosta de se caracterizar como agente de sustentabilidade. Agora, o que é isso, Bia? Pelo amor de Deus, passa a luz para nós. É porque muita gente gosta de me chamar às vezes de ativista, ambientalista, mas acho que o pior é o ativista, porque eu sinto que o ativista basta você agitar. E não é, você tem que fazer uma coisa com estratégia, bem pensada, com muita calma. Não dá para simplesmente sair protestando e sem foco numa coisa a longo prazo. Acho que é por isso que eu prefiro o agente de sustentabilidade, que o agente mostra o poder e sustentabilidade de longo prazo, do que o ativismo só. E todo ano, né, Hollywood nos proporciona filmes de fim do mundo, sempre com os Estados Unidos salvando o mundo inteiro e o próprio Estados Unidos, né? Sempre com ET, sempre com várias coisas, mas esse ano, assim, acredito também por causa da pauta da pandemia, né? Veio o filme Não Olhe Para Cima. Se você não assistiu, tá lá na Netflix, né? O filme, e o filme traz essa questão das pessoas não estarem percebendo com o que está acontecendo no mundo ou estarem ignorando, né? Passando por meio da política e por meio de vários âmbitos da sociedade. E o que você tem nos a dizer sobre isso, Bia? Sobre essa questão do meio ambiente, filme. Será que a gente não está olhando para cima em relação ao meio ambiente? Olha, eu tenho umas ideias sobre até o nome do filme, mas uma coisa que eu gostei no filme, não sei se vocês perceberam, mas o merchandising, a publicidade, tinha também lojas de eletrônicos remodeladas. Então, achei isso bacana do filme, que, né, já pensou se vira tendência que eles mostram coisas de segunda mão, né, porque não está lucrando, mas está promovendo o meio ambiente. Mas desse filme, o que eu achei interessante é que as pessoas mais gostaram daquele Bronterock. Vocês assistiram o filme? A parte final do filme que ele mata presidente e isso sai no algoritmo. Foi o ápice do filme para a maioria das pessoas, isso. Vocês concordam? Eu nem deveria estar a rir, mas sim. Daniel, você assistiu? Eu assisti o filme, mas eu tô tentando lembrar esse pedaço que você falou. Eu fiquei, meu É o Deus. final, é que o cara fala que ela mostra o algoritmo, que ela pergunta como ela vai morrer, e aí fala que ela vai morrer com Bronterock, mas ninguém sabe o que é o Bronterock. No final, ela morre com Bronterock e essa é a cena final do filme. Mas quem não sabe a parte de trás, o contexto todo, esse não era para ser o final do filme. Quem teve essa ideia foi a Meryl Streep. E essa ideia tem tudo a ver com uma teoria que chama teoria causal de referência, que é ligada com a filosofia da linguagem, que é quando você
faz um batismo de uma palavra nova, que até então não tinha origem nem referência nenhuma, e que mais tarde essa palavra é caracterizada e as pessoas fazem uma ligação causal histórica. Isso é muito interessante porque essa teoria é conhecida um pouco como metafísica, que uma hora você faz, lança para o futuro, e depois no futuro as pessoas fazem essa ligação. Mas para mim, eu acho essa teoria muito relacionada com profecia, sabe? Porque profecia, você vê um padrão começando e depois no futuro esse padrão vai se repetindo. E o que é interessante é que esse Bronteroc mesmo, se eles quisessem só, tipo, deixa eu ver, falar que aquilo existia, tem um animal muito parecido com aquele, que chama casuar da terra, que fica na Austrália, é um animal, uma ave descendente de dinossauros, que ela é muito perigosa, mata pessoas. Então, assim, eles mostram bem que eles usaram essa teoria para fazer uma ligação. E o que eu quero dizer com isso? Não estou analisando o filme por si, né? Vamos voltar novamente num paralelo aqui. Eu acredito que esse filme serviu também para lançar uma ideia na nossa mente e que no futuro nós vamos assimilar aquela ideia. Qual é essa ideia? A tecnologia que destrói o cometa, né? Que seria a nossa salvação. Por quê? Porque existe uma tendência da elite, assim, a querer trazer a geoengenharia, que são tecnologias avançadas, tem até coisa de lançar no espaço espelho para refletir luz, fazer nuvens, chover com a água do mar, tem mil coisas, sequestro de carbono, tecnologias que eles ainda precisam desenvolver, que custam muito dinheiro e que, pelo filme, no meu entendimento, assim, interpretação, eu diria que eles estavam querendo lançar essa ideia para que no futuro, quando já tiver alguma coisa concreta, menos polêmica sobre a influência negativa com a natureza, né, se eles tiverem um pouquinho mais de certezas, para que as pessoas reconheçam, opa, mas espera aí, talvez essa seja a tecnologia destruidora de cometas. Entende? Então, essa é a minha interpretação do filme. Eu não disse que tínhamos aqui malta de alto gabarito, porque o bom é quando a pessoa sabe do que fala, porque já está dentro da área, e traz luz sobre o assunto, porque quando eu vi aquele filme, sinceramente, chegou à fase final, a parte final, eu fiquei assim, meu Deus, uma senhora tão respeitável como ela, tipo, terminou assim. Não, o filme é ruim mesmo, igual eu falei, só aquela parte do merchandising que salvou o filme. A Meryl Streep teve essa ideia porque ela falou assim, ela viu o final do filme, ela falou assim, não é possível que esse filme vai terminar de forma tão ruim. É muito Realmente ruim o filme é ruim. O que salva são os atores, né? Que, sim. Que ajudam o filme a ficar bom, até chamam para assistir. Mas falando sobre isso, tudo isso, né? A ideia de trazer essa consciência, né? Qual é a nossa consciência? Será que a gente está olhando com tudo que está acontecendo ou será que a gente não quer mudar, né? Em relação aos problemas que estão acontecendo e a gente está querendo criar outras coisas para que a gente não mude, né? Eu acho que o filme traz essa perspectiva também, né? Isso trazendo até para o Brasil, e a Ana pode falar para o Portugal. Uhum. Às vezes a gente quer criar outras coisas para que a gente não mude os nossos hábitos, né? O que a gente pode fazer para continuar sendo o que a gente é, né? Eu acho que o filme traz isso também, né? O filme tentou levantar uma polêmica, só que talvez também o momento foi um pouco negativo, porque as pessoas estavam preocupadas muito com a pandemia. Então, viram no duelo ciência, opinião pública. Agora uma coisa que você falou do filme Não Olhe para Cima, outra teoria que eu tenho. Porque o filme, os vilões do filme são a elite política e econômica, né? Os empresários, donos de tudo. E o não, como você sabe, se você fala não pense na sua mãe, você vai pensar na sua mãe agora. E então é tipo, não olhe para cima, do tipo, não olhe para a elite política e econômica, dizendo, olhem, forcem eles a desenvolver essa tecnologia. É interessante pensar sobre isso. Por exemplo, tu estás a falar em relação mais ao filme, mas se nós agora nos focarmos assim um pouquinho acerca de Portugal e Brasil, né, que é aqui os países que temos aqui envolvidos, eu não sei assim muito acerca do Brasil, mas aqui em Portugal eu não vejo assim uma grande consciência por parte das pessoas, talvez mais
pela minha geração, sim, até porque, por exemplo, uma das coisas que eu gosto muito de notar é até pela indústria da moda. Ou seja, eu vejo a malta, né, a galera aqui, mais consciente em comprar em segunda mão, ou pelo menos não comprar tanto, têm assim um estilo de vida mais minimalista e por aí vai. Mas eu não sei como é que funciona no Brasil, eu não sei se tu nos podias dar aqui uma ideia, Daniel, antes de passar para a Bia, né, porque ela também desenvolve trabalho aqui em Portugal. Boa, na minha percepção, pode ser que eu esteja errado em algumas coisas. Eu acho que o brasileiro tem aquela ideia de que ele vive num país vasto e rico de natureza, né? De tudo que a natureza pode oferecer. Ele tem alguns hábitos, poucos hábitos de reciclagem, a gente tem isso na escola, tem isso na cultura, mas está impregnado também na cultura de que a gente não recicla. Eu acho que a mídia e o mundo fala isso pra gente, vocês não reciclam, vocês não cuidam, vocês desmatam, porque vocês têm excesso, mas uma hora isso vai acabar. A gente vê alguns movimentos em relação à indústria de moda, igual você falou, para não comprar tecidos de pessoas que poluem, tecidos de pessoas que fazem alguma coisa, e hábitos para a gente mudar hábito. Mas a gente percebe também, eu percebo que isso, estou falando de mim no caso, que às vezes a gente desanima, porque a gente fala, por que eu vou reciclar? Eu posso reciclar o lixo da minha casa, mas eu vou colocar na rua, o lixeiro não vai reciclar, então eu não vou reciclar, entendeu? Então meio que a gente joga isso pro outro também, entendeu? Não sei se isso acontece por aí também. Sim. Então, Bia, tem até o termo técnico, que é a partilha de responsabilidade, né? Na verdade, você não tem como responsabilizar só uma pessoa, só uma parte, sendo que é um aglomerado de agentes. Então, todos temos a nossa parte e a nossa responsabilidade, né, no que fazer. Mas vocês citaram a moda, é muito engraçado, porque quando eu conversei com a Ana da outra vez, a gente falou muito como a COP estava falando das viagens de aviões e como isso poluía, mas a moda, né, a indústria da moda polui muito mais do que as viagens de aviões. Elas são responsáveis por, alguns dados dizem, 10% das emissões. Então, é simplesmente, quando a gente está falando dos discursos, quem que está sendo beneficiado ou não ali, porque sempre todo mundo tem a contribuição. Agora, voltando a falar dos discursos em geral, assim, a gente vê que estão muito mais focados nos combustíveis fósseis, né? Isso que eles querem mudar, porque eles mostram que os combustíveis fósseis estão diretamente ligados com o aquecimento da Terra, né? Com a maior amplitude do aquecimento. Ana, e Bia, né? Você falou uma coisa, acho que é interessante para a gente falar aqui. Você falou dos discursos. A gente tem muitos discursos, né? A gente tem o discurso do país, da política, da mídia, da COP26, muitos discursos. Mas qual é o discurso da narrativa bíblica, né? Da Bíblia? Ou qual deveria ser o discurso da igreja no meio a tudo isso? Eu acho que os discursos, eles vão se bagunçando. É muitas vozes, né? É muitas pessoas e cada pessoa tem o seu porquê e tem aonde quer chegar também, né? E eu acho que isso deve virar... Acho não, né? Isso vira uma bagunça, né? Olha, eu acho que a ciência já nos mostrou muita coisa. A parte que a igreja tem que ajudar é a promover a consciência, entendeu? Que a ciência está tranquila, agora é a consciência, isso que a gente está precisando no mundo, né? E a igreja teria que ser a primeira a ter essa consciência, né? De quem nós somos aqui, qual é o nosso papel aqui. A Bíblia só precisa ser interpretada da maneira certa, para quem ainda não viu isso. Sem mais nem menos, até porque se nós formos a ler Gênesis, aquilo que nós encontramos é que Deus nos deu a nós essa função, né, de governar o que nós temos aqui. Mas lá está, é governar, ou seja, orientar como deve ser, cuidar, trabalhar, não é destruir da maneira como a gente está a destruir. E é curioso que o Daniel ele estava a falar sobre isso, que são muitas, muitas vozes. E, infelizmente, parece que nós temos muito mais as vozes políticas e financeiras a gritar do que propriamente a voz da igreja, quando ela que é a incumbida de cuidar, a incumbida de fazer com que... Como é que eu hei de explicar? Tu até usaste isso uma vez, Bia, que eu lembro-me, de retardar um pouco, né, a forma como este mundo está a caminhar, entre aspas, para uma desgraça ambiental, né? Vamos dizer assim, que lá está, parece que
não é só o pessoal lá fora, vamos dizer assim, que parece ignorar, mas também os da igreja. Então, no fundo, Bia, e também Daniel, o que é que vocês acham que é o nosso papel no meio disto tudo? Porque Cristo vai vir, isso sem dúvida alguma. Agora, será que a gente consegue deixar tudo limpinho e preparadinho até lá ou não? Boa, pode falar, Bia, por favor. Não, eu ia falar que, na verdade, assim, não dá. Não, é como se fosse uma árvore. Ok? A Bíblia começa lá com o Jardim do Éden, a árvore da vida. A gente tem que pensar como uma árvore. Quando a gente pensa em mudar o externo, a gente tem que primeiro olhar para o interior, porque o externo sempre vai ser o caos. E a ordem que a gente consegue, né, o espírito, o alicerce, é o interior, é o nosso espírito. Então, a gente tem que primeiro preparar o interior para depois conseguir atuar no exterior. Se até Jesus ele precisava ter um momento de fortalecer, é porque a gente precisa desse momento o tempo todo, ter essa visão conforme a visão de Deus, para olhar para o exterior, né? Eu fiquei pensando, não voltando no tema do filme, né, mas eu fiquei pensando, na hora que eu apresentei e puxei o tema do filme, né, Não Olhe para Cima, eu fiquei lembrando, né, que justamente no final dos evangelhos a gente vê Jesus, os anjos, né, falando para os galileus, por que vocês estão olhando para cima ainda, né, tipo, olhem para a terra e vão, né? Porque na hora que eu falei, eu pensei nisso, né? Falei, pô, é o contrário, né? Às vezes a igreja está querendo fazer um esforço para ser espiritual, né? No sentido, vamos queimar tudo isso aqui, quanto mais rápido acabar, mais rápido a gente vai para o céu. E é meio que Jesus está falando ao contrário, tipo assim, vocês são espirituais fazendo um esforço para ser humanos, para ser da terra. E eu acho engraçado, conversando com uma amiga esses dias, né? E ela é toda, pode-se dizer, ativista, agora eu posso usar esse termo. Eu falei, não. Mas ela se diz cristã. Eu falei, tá tudo certo. Eu falei, só me ajuda a entender uma coisa. Tudo isso que você faz é para sinalizar o reino. Você está numa perspectiva daquele que sinaliza o reino que vem. E você está num quesito de redenção. Ou você está num quesito achando que no final você vai conseguir mudar o mundo. Ela ficou pensando, não, porque se a gente fizesse isso, a gente ia mudar o mundo. Eu falei, mas Deus não pediu para a gente mudar o mundo, né? Deus vai vir e isso vai ser redentivo, né? É para sinalizar a cultura do reino que vem, né? A gente não faz achando que no final a gente vai conseguir concluir tudo isso, né? Porque tem hora que a gente luta achando que a gente vai ser o herói da parada, né? Meio que a ciência acredita isso, né? Que a gente vai chegar lá e vai evoluir a ponto de, né? Tem várias coisas que eu quero falar do que você falou, porque primeiro que existem várias linhas teológicas assim sobre o fim do mundo e uma delas é a milenista, é a mais antiga, que é aquela parte que fala que Jesus vai voltar na Terra e a gente vai viver nessa Terra que vai ser uma nova vida, uma nova Terra. É a mais antiga, então se for nesse sentido mesmo, é a linha que está mais alinhada com o nosso papel aqui, de fazer mudanças. E como a Ana falou, retardar o processo é como assim, existem mentiras sendo expostas que a gente não vai conseguir mudar. Ninguém é herói, apesar de né, nenhum ativista consegue mudar o mundo, esquece de mudar o mundo. O que a gente tem que fazer é continuar falando a verdade, porque pelo menos a mentira vai perder força. Entende? Porque mudar o mundo não vai, mas o seu papel, a sua voz pode influenciar para que algumas pessoas despertem ou para que a mentira seja um pouco assim, tire um pouco a intensidade dela. E é o nosso papel, não é de mudar, mas é de influenciar no mínimo que for possível. Olha, resumindo e concluindo, eu acho que temos que ser mesmo os agentes da verdade, né? Ou seja, neste âmbito, agentes da sustentabilidade também, mas principalmente da verdade, porque outra coisa que a gente também não se pode esquecer, e isto mesmo não pode ser mesmo da nossa cabeça, é que nós estamos aqui. E enquanto nós estivermos aqui, nós somos responsáveis pela pegada também que deixamos. Não só a nível moral, não só por uma questão de luta de direitos, seja eles quais forem, mas também uma maior consciência da pegada ecológica que nós deixamos aqui. Eu penso que esse também é um dos pontos principais. Ô, Ana, deixa eu perguntar uma coisa, né, para saber de Portugal. No desenvolvimento da igreja, né, e nos últimos anos aqui no Brasil, no quesito igreja, no quesito teologia, né,
A igreja tentou, fez movimento de transpor para essa ideia da missão na sua integralidade, né? De não ser só uma questão de salvar a alma, mas numa questão do homem espiritual estar aqui e trazer o sinal do reino aqui e agora, para mostrar do reino vindouro, igual a Bia falou, né? De um céu que vem para a terra e não a gente que sobre para o céu, né? Trazer essa questão, tudo. E isso, às vezes, a questão de trazer para a humanidade uma espiritualidade é muito chocante ainda para uma igreja que foi parcialmente colonizada por americanos, né? Que é essa ideia salvacionista. Então ainda é um esforço para a igreja entender isso. E ainda entender a tensão do agora já e ainda não, né? Porque é você fazer sabendo que você não vai concluir, né? É aquela história, você ora, porque se você soubesse que você orasse não ia mudar nada, você continuaria orando? É aquela pergunta, né? Se você soubesse que você vai fazer tudo isso e o mundo não vai mudar, reciclar, não, você faria? Muita gente responderia que não, né? Então a questão é, então você faz porque vai mudar pelo resultado ou você faz por aquilo que você é? Ainda é chocante isso na igreja, né? Não, eu sou esse homem, eu faço. Eu não sei como que é isso na igreja de Portugal, porque só para acabar minha fala, né? No Brasil, a igreja é muito grande, ela é expressiva, né? Sei lá, vamos colocar cristã no sentido de católicos romanos e cristão protestante, acho que ela é 80% do Brasil. Então ela é muito grande. Acho que isso não é a realidade de Portugal, né? Eu não sei como a igreja... Está longe ainda. A igreja se movimenta aí, né? Olha, para já começa por aí. Nós estamos numa realidade completamente diferente. Da última vez que eu vi aí um estudo que fizeram de quantos nós tínhamos aqui, nem chegava a 1%, né? Então, só aí já começa a diferença. E depois é também a questão que, mesmo... Por isso é que eu falei da geração atual, ou pelo menos agora dos mais pequeninos, né? Nos menorzinhos. Mais pequeninos é uma expressão que a gente usa muito aqui, embora esteja errada, né? Mas a gente usa muito aqui. Eles têm uma maior consciência porque acabam por aprender isso na escola. Só que se nós formos olhar para dentro da igreja, não se fala muito sobre isso. Então, eu acho que também tem que haver aquele equilíbrio que é, tu dizias, estavas a fazer a pergunta, né? Afinal, por que é que nós fazemos isso? Eu até diria mais, afinal, para quem nós fazemos isso? Sabes? É a mesma história que tu estavas a dizer. Se a gente soubesse que íamos orar e não ia valer de nada, será que a gente iria continuar a orar? A questão aí que se coloca é porquê ou por quem é que tu irias continuar a orar? Com quem é que tu querias manter o contacto? Então esta história também, vou dizer história, mas eu sei que estou a ser bem redundante, mas esta questão toda ambiental, digamos assim, ela também envolve muito, para quem nós estamos a fazer este serviço, sabes? Ou seja, se Deus nos incumbiu de cuidar do que nós temos aqui, tendo em conta que nós estamos aqui ainda assim, tudo bem que temos uma esperança vindoura, mas enquanto nós estamos aqui porque será que nós estamos a fazer isso? Mas principalmente para quem nós estamos a fazer isso? É quase como uma resposta, olha, tudo aquilo que tu criaste, lindo, maravilhoso, que eu estou aqui a aproveitar, em retribuição, mesmo que lá no lixeiro eles não vão fazer isso, mas a minha parte ela está feita por tua causa, porque me deste isso para mim, agora em resposta, toma bonitinho. Não sei se isso faz sentido. Sim, faz todo sentido o que vocês dois falaram, porque são os dois lados entre um futuro cheio de expectativa, que o Daniel falou, você simplesmente coloca suas expectativas e foca no resultado, e o outro que é o processo, quem você é. Você é uma pessoa cheia de esperança, focada na eternidade. Então, o seu foco não é o resultado, é o seu processo de tudo que você está se tornando e do que você está colocando em outras pessoas, porque o legado que você deixa é nas pessoas. Então, é isso, essa diferença. Por isso a gente não tem que olhar o resultado, mas o processo. Porque não é o fim do mundo que é o futuro e expectativas. É a nossa eternidade, é quem nós somos. Somos seres... Porque tem a caixa de Pandora que... na caixa de Pandora, no mito, a esperança é uma virtude divina que não está aqui nessa terra, que não foi liberada da caixa de Pandora. Então, nós carregamos a esperança. Então, quem tem esperança não fica olhando o resultado. E é isso, né? Chegando ao fim do nosso programa Sem Escala, e é isso que a Bia falou, né? Um povo eterno que está sendo formado, né?
que Deus está gerando. É um quem pessoa sendo gerado, formado, materializando o reino aqui e agora, né? Mas já nessa perspectiva de eternidade. E chegou o fim sem escala. Acabou sem escala, né, Ana? Muito bom conversar com a Bia, muito bom conversar com você sobre esse tema, assim, tão atual, né? Porque ele vai se desdobrando, a cada hora ele se desdobra de algum jeito, né? O fim do mundo, ele é a nossa relação com medo, né? Com aquilo que vai acabar, né? E aí está uma perspectiva que nós também precisamos mudar. Bia, muito, muito obrigada por ter estado aqui connosco. Foi um prazer enorme poder te ouvir e conversar contigo. Realmente, beijinhos. Olha, eu não sei se entretanto o mundo vai acabar ou não, mas se Deus quiser, estamos cá para a próxima semana e o programa Sem Escala tem a apresentação de Ana Margarida e Daniel Palombo. Na produção, Renata Teodoro, e na técnica, Levi Simões e Jéssica Barreira. Até mais, tchau. Esse foi o Sem Escala.